Bom dia, gente. Boa noite, boa tarde para todos aqueles que estejam me acompanhando de novo aqui no canal Simplifica Biologia. E hoje nós vamos discutir alguns temas interessantes. Na verdade, um tema único, é um vídeo um pouco mais curto, né? E que traz alguns conceitos e algumas dúvidas interessantes que já vêm sendo feitos para mim desde a época em que eu trabalhava no curso de cosmética e estética, tá? Principalmente na parte de curso técnico na relação de cosmetologia e as suas características importantes ligados a essa questão da fisiologia do cabelo e as suas estruturas. Uma das dúvidas mais frequentes para quem trabalha nessa área da estética é exatamente um questionamento. Existem produtos mágicos capilares? Nós vemos uma grande quantidade de propagandas, né, especificamente de shampoos, condicionadores e produtos capilares que prometem fazer milagres relacionados então à definição, à qualidade e às características do cabelo. Algum tempo atrás, para quem vai se lembrar, nós tínhamos alguns produtos capilares interessantes que trabalhavam inclusive com a ideia de hidratação profunda, as características de fortalecimento do fio do cabelo, principalmente para quem tinha problemas, né, relacionados tanto homens quanto mulheres, para o processo, estou tendo queda de cabelo, e a utilização de colágeno. Né? Para que nós vamos utilizar o colágeno? Primeiro, fazendo um pequeno parênteses dessa estrutura e dessa importância para nós podermos relacionar e classificar. Como nós já havíamos discutido no vídeo anterior, quando eu comentei para você sobre as principais características do fio do cabelo, o cabelo vai ser formado por uma parte externa, organizada por proteínas, que são caracterizadas então, né, principalmente por proteínas estruturais rígidas, que é o que vão conferir a resistência. E isso é importante, por quê? Porque nós vamos ter a ideia específica de proteção destas regiões, né? Tanto para a ideia de controle de temperatura, como também nós já discutimos, também como a questão de choques e atritos que nós não vamos ter esta relação. Qual é a principal proteína que nós vamos encontrar? É a proteína chamada de queratina. Para quem não tem uma ideia ou nunca ouviu falar nessa proteína, vocês vão ter uma bela relação de poder entender de como ela é uma proteína extremamente importante e relacionada a uma questão de estrutura e defesa. Vocês peguem os insetos, né? Principalmente agora eu sei que as mulheres vão ter aquela cara de nojinho. Ai, que nojo, que horrível, professor, falando isso. Quem já esmagou uma barata aqui? Lembra quando vocês fazem aquele processo de esmagar ela? Quando você está tentando caçá-la, né? Porque eles são muito rápidos. Realmente as baratas, elas são animais interessantes. Conseguem atravessar pequenas frestas, são considerados praticamente indestrutíveis. Mas isso não vem ao caso, porque nós estamos falando aqui do cabelo, né? A barata ela é formada por uma estrutura externa, porque ela não tem um esqueleto. Ela não tem um órgão de sustentação e algo que possa dar equilíbrio às suas organizações internas, né, a disposição e manter os seus órgãos internos, as suas estruturas musculares. O que nós vamos encontrar dentro desses animais, tanto caracterizados como os insetos, né, e os grupos dos aracnídeos e alguns grupos de crustáceos, são exatamente aqueles grupos de animais que não apresentam essa estrutura esquelética que dá sustentação e que pode fazer com que nós tenhamos desenvolvimento de outras estruturas internas. O que eles apresentam é uma estrutura de uma carapaça organizada, chamada de exoesqueleto. Esse exoesqueleto ele é para ser formado então por uma estrutura rígida que vai revestir e proteger os seus órgãos internos, né? Por isso até que nós vamos trabalhar com uma outra curiosidade inútil aqui, que nós vamos verificar alguns animais, por exemplo, como caranguejos, siris, né? E aí vocês vão lembrar do Bob Esponja, principalmente o senhor siriguejo, com o melhor hambúrguer da fenda do biquíni, né? O hambúrguer de siri, relacionado, na qual, quando eles vão fazer o seu processo de desenvolvimento, saindo então de estágios, né, iniciais de desenvolvimento, como um estágio, não é o termo correto, mas para que vocês entendam, uma característica infantil, né, na qual eles vão crescer se tornando adultos e tendo esse processo de maturação, eles vão então trocando o seu esqueleto, né, trocando esta parte externa na qual nós estamos visualizando. O mesmo vai ser possível de observar a muda, né, caracterizado dentro de aranhas, na qual conforme ela vai se desenvolvendo, ela passa por um período em que ela vai sair daquele exoesqueleto e se liberar daquela estrutura. O mesmo nós vamos encontrar então dentro do nosso fio de cabelo. Quem é que é responsável por isso? É uma proteína chamada de queratina, gente. A queratina, ela forma placas, né, dispostas, e o
processo mais legal de nós conseguirmos visualizar isso é como se vocês fossem imaginar que o nosso cabelo ele funciona como um grande telhado, né? Nós vamos ter a proteção interna, que seria as estruturas que vão compor o córtex, e aí são alguns outros grupos de proteínas importantes que vão dar a sustentação, né? E que vão manter ali. É importante nós fazermos uma associação também, porque o cabelo ele é muito próximo com o que nós vamos observar na pele, né? As mesmas estruturas de características de organização da pele. Para poder explicar para vocês, eu vou ter uma grande quantidade de células ali que são mortas, né? E que são células que começaram a se dividir e que vão morrendo especificamente porque elas vão sendo incorporadas com uma grande quantidade de queratina, que é a proteína que vai ser encontrada na região externa, né? Estas telhas que vão ser sobrepostas umas à outra dentro dessa região do fio do cabelo, e no seu interior nós ainda vamos ter uma grande concentração de melanina, juntamente com outros grupos de proteínas na região do córtex, como a queratina, tá? E aqui é um outro ponto importante. O que nos dá a cor do cabelo é as características genéticas que nós vamos ter, tá? E as organizações especificamente pelo quê? Pela possibilidade de produzirmos diferentes tipos de melanina. Nós vamos ter a chamada feumelanina, que é o que vai ser responsável por dar uma coloração mais escura, e a eumelanina, com tonalidades mais alaranjadas e amareladas, né? Por isso que nós vamos ter a variação entre o cabelo ruivo e o cabelo loiro natural, né? Que é diferente das colorações artificiais, onde eu vou ter uma gama maior destas características. Nós ainda vamos ter um outro videozinho explicativo para mostrar para vocês de uma característica fisiológica como funciona o processo de descolorir do cabelo e alteração da coloração. Por que que isso é importante? Nós temos uma noção dos danos que são feitos no fio do cabelo e o que pode ser feito então para tentar minimizar estes danos também como um outro ponto, tá? Então ainda vou trabalhar isso com vocês. Mas voltando ao que nós estávamos explicando aqui, tá? Eu tenho esses dois tipos de melanina e conforme eu vou tendo a capacidade de produzir, eu vou tendo então um processo de caracterização e formação no meu cabelo. Existe alguma outra característica importante quando eu trabalho com os principais pontos e características desse meu cabelo? Sim. Como nós já havíamos discutido no vídeo anterior, a etnia também é importante. Por quê? Porque a partir deste processo, além de se ter as proteínas, eu vou ter uma outra característica que é fundamental. E aqui o pessoal da química vai saber o que eu estou falando, que é o processo de interação entre essas moléculas, né? Especificamente essas moléculas orgânicas. Nós vamos ter uma variação de conformação destas estruturas de uma maneira tridimensional, dependendo das afinidades que essas moléculas vão ter. Então eu posso ter ligações covalentes, né? Posso apresentar pontos van der Waals, né? Outras características na qual pontos de hidrogênio, né? Ligações de van der Waals, que são outros tipos de interferência destas estruturas e das suas colocações. Isso vai determinar como ela se tem o seu rearranjo, a sua forma final, por assim dizer. E eu gosto de usar um exemplo, né? Mesmo que o professor pegue este fio, especificamente aqui, né? Que é um fone de ouvido. O que nós vamos ter é que, dependendo do tipo da ligação, eu posso ter um fio reto, característico com isso. Mas dependendo de ligações, por exemplo, como pontes de hidrogênio, eu posso fazer que esta minha estrutura, que poderia ser linear, sinta atração entre o seu próprio eixo e ela acabe tendo uma conformação diferente. Gente, isso aqui é a mesma coisa do que nós estamos vendo aqui? Características de proteína, é. Mas o que vai fazer a diferença? É que nesse momento em que eu tenho exatamente esta relação aqui, o que acaba acontecendo? Esta proteína ela muda de forma, ela muda sua estrutura, então ela já não é mais a mesma proteína. Então esses pontos e essas características, obviamente, determinados tipos de relações vão fazendo com que as formas e as organizações tridimensionais vão dando uma caracterização. Isso é um ponto importante porque vai definir como o cabelo de vocês é e o que tipo de interações químicas ele pode permitir. E aí vem o que eu estava querendo trabalhar com vocês, né? As determinadas características dos fios do cabelo e as suas organizações. Aqui eu deixo um pequeno exemplo, tá? Relacionado aqui então. Vamos lá, professor Paulo, vamos se organizar e se coordenar na hora de explicar, para que você não fale besteira, o que é um pouco difícil, já que eu falo muita besteira quando nós estamos explicando e conversando, porque isso é o que faz ser interessante e nós trabalhamos com estas curiosidades aqui com vocês, né? Então, dependendo das suas características, das suas estruturas, nós já vamos lembrar, eu vou ter um tipo de torção diferente, uma característica, por exemplo, no cabelo afro, no cabelo caucasoide e no cabelo asiático. Isso vai determinar como nós vamos ter o processo de ancoragem entre a queratina na região externa e a sua reorganização dentro do processo do córtex.
Isso também é outro ponto importante, gente, né? Principalmente a característica de um ponto interessante relacionado aos afrodescendentes em relação aos asiáticos e caucasoides. Devido à sua toda estrutura de migração, como nós já explicamos, e fica fácil quando vocês observam o mapa aqui do professor Paulo, que lembra como um lembrete para que nós estávamos conversando, sobre as origens e as estruturas, né? Nós temos então a característica de pessoas que são oriundas desta região da África e depois migrando para outros pontos, como um ancestral comum. E o processo importante para nós retomarmos isso é exatamente a característica da coloração, né? Por que eu digo coloração? O tom da cor da pele está relacionado à exposição do sol e à proteção, já que nós temos os raios UV, que são extremamente danosos. Vão trabalhar em nível celular para vocês terem uma ideia de quanto é prejudicial, e mesmo que vocês não saibam, posso trazer especificamente uma aula específica sobre esse processo de reparação e estrutura de DNA, que é legal e que, se vocês observarem, tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando aqui no tema dos cabelos, né? Conforme esses raios UV vão adentrando, eles vão incorporar estruturas dentro de uma região muito importante, a região do núcleo da nossa estrutura, tá? E isso vai ser fundamental para nós conseguirmos compreender. Então, obviamente, esses danos acabam ocasionando um problema muito maior. Vejo que vocês ainda têm dúvidas, e é importante, porque o pessoal lá de trás, o pessoal que está lá sentado lá atrás, no fundo, na casa, deitado na cama, prestando atenção ou não prestando atenção, só ouvindo a minha voz porque está com saudade de ouvir a minha voz, ou não, simplesmente entrou de curioso para saber se haveria alguma explicação interessante aqui ou não, é legal nós continuarmos dando essa explicação. E aí eu vejo vocês perguntando, professor, tem como a gente ficar mais tosco do que a gente já está? Sim, eu consigo ficar muito mais tosco para poder explicar isso para vocês. E aqui nós vamos fazer um link importante sobre a questão da luz ultravioleta, tá? Com a sua interação dentro das estruturas do DNA e como isso também pode estar relacionado a danos no fio do cabelo e depois para nós conseguirmos conceituar com que tipos de produtos podem ser considerados mágicos ou não. E aí nós desmistificarmos uma série de outros produtos e esses processos de incorporação. Portanto, vamos lá então começar com a tosqueira, gente! Pessoal, o que nós temos aqui? Então, eu falei que eu ia conseguir ser muito mais tosco do que o normal. O que nós temos é uma célula, exatamente o que nós vamos verificar neste ponto. Eu tenho meu ajudante aqui. Se eles se apresentarem, então, esse aqui é o produção. Produção, se apresente. Exatamente, produção. Você pode continuar explicando? Claro! Ótimo, então, produção. Por favor, continue explicando aqui para mim. Vamos lá, gente. O que nós temos apresentado aqui é um ponto importante. Eu vou ter a minha célula. Vamos aproximar, então, para que a produção consiga explicar direitinho. Tá? Vamos lá, produção. Voltando aqui. O que nós temos na questão específica é que as luzes ultravioleta acabam interagindo diretamente com porções do DNA. E o que elas fazem? Vocês vejam, a tosqueira aumenta ainda mais. Nós vamos ter uma pequena lupa aqui para poder mostrar. Eu vou ter estas minhas ligações entre estruturas que vão depois formar os aminoácidos, né? Originados a partir de pequenos pontos chamados de nucleotídeos. Nucleotídeos são sequências de estruturas básicas como adenosina, guanina, citosina e timina. A luz ultravioleta ela acaba desestabilizando os processos de ligações entre estas organizações, o que obviamente vai levar depois ao processo de formação, de desestabilizar o DNA e a leitura incorreta, levando então à formação de proteínas corrompidas e obviamente a este grande símbolo aqui na qual nós estamos vendo, que são os problemas relacionados a isso. Por isso que é importante ter essa proteção. Como é que as células do nosso corpo e que tipo de adaptações estas queridas células vão fazer para poderem ter a proteção e evitar esse tipo de dano? Aí é que entra, então, uma das características importantes, gente, para nós podermos fazer esta discussão. O que nós verificamos como um ponto importante? A presença da melanina. A melanina ela entra aqui exatamente como um dos grandes processos para absorver uma maior quantidade dessas estruturas de UV e tentar diminuir, devido à sua frequência de absorção e de ondas especificamente para tentar diminuir a interação com organizações aonde eu apresente o DNA. Por isso que nós temos uma característica do fio do cabelo ser preenchido no seu interior por uma grande quantidade de melanina e queratina. E é exatamente esse um dos fatores que ele vai fazer, nos dar a proteção contra o sol. Então esta variação da coloração do cabelo depende muito da sua característica de etnia também e a sua herança genética, vinculada ao que os nossos ancestrais, as localidades onde os nossos ancestrais habitavam.
Isso é um outro ponto importante, porque também serve como fator preditor. E o que significa preditor? Algo que pode prever, ou pelo menos nos dar uma informação para que eu possa me preparar para aquilo, tentar evitar que isso ocorra, né? No caso, para surgimento de diferentes tipos de câncer de pele, relacionado então a estas características de erros que ocorrem no processo de reparação, como nós vimos nesta meu grande gráfico feito por computador, algo fenomenal, né? E muito trabalho para nós conseguirmos trazer esta identificação para você. Né? Brincadeiras à parte, eu acho que apesar dessa tosqueira começa a ficar um pouco mais claro. Então, esta relação dessas estruturas, a importância da melanina e a organização do fio do cabelo. Além disso, gente, o que mais que nós vamos ter como ponto importante aqui para continuarmos caracterizando e continuarmos observando esses pontos, né? Aí entra então a questão dos produtos na qual vão estar relacionados em melhorar a condição do cabelo ou recompor estas estruturas, né? O colágeno ele vai ser um ponto importante porque o colágeno ele trabalha com um processo caracterizado dentro de organizações de tecidos especificamente, porque é aquilo que vai trabalhar para dar uma maior densidade, uma organização a uma parte da estrutura dentro de células e de tecidos na qual nós vamos encontrar, que é chamado de matriz extracelular. É o que vai fazer com que eu tenha então uma característica de dentro desta minha matriz extracelular, e uma maneira mais simples de vocês pensarem, o que seria essa matriz extracelular? É uma grande quantidade de açúcares são carboidratos, tá? Com a característica de conseguirem absorver água. Isso vai fazer com que eu consiga dar uma densidade diferente, né? Eu consigo fazer com que ocorra um processo de revestir e seja similar à sua estrutura que nós vamos encontrar, por exemplo, num osso. Mas por que não é a mesma coisa? Nem uma cartilagem, porque ele tem uma densidade devido ao seu processo de característica de retenção de líquido e faz com que aquilo se torne, obviamente, menos fluido. Então ele se torna capaz de revestir e reorganizar estas estruturas. Né? Eu sempre dou um bom exemplo, é a mesma coisa que nós pegarmos, então, determinadas estruturas comum do dia a dia de vocês. Uma gelatina, no momento em que vocês colocam água fervida e mexem, vocês vão estar solubilizando aquela grande quantidade de açúcares ali, e conforme ela vai esfriando especificamente, não é o ato de esfriar em si, mas dando tempo para que aquelas moléculas consigam interagir entre si, que elas comecem a absorver mais água. E aí vocês vendo a gelatina que era completamente líquida, ela começa a se tornar mais espessa e mais densa. É o mesmo processo que nós vamos visualizar dentro de tecidos. Posso dar um outro exemplo para quem é das colônias? Né? Como eu mesmo também sou da colônia. O que nós temos como um bom exemplo aqui é fazer polenta, gente. Pegar ali o amido de milho e misturar com água. Conforme nós vamos mexendo, eu vou fazendo com essa estrutura de amido de milho consiga se misturar com a água. E aquilo que nós tínhamos que era muito mais denso, muito mais líquido, começa a se tornar muito mais denso quando eu vou permitindo, a partir do processo de alteração de temperatura, o processo de incorporação e absorção deste amido de milho, né, da água, ele vai absorvendo. E a mesma característica que eu vou visualizar dentro de estruturas de matriz extracelular, na qual nós vamos encontrar dentro da organização do próprio fio do cabelo, a parte do córtex, que tem esta capacidade de ter a retenção de água para se manter a característica de hidratação, vai estar vinculado então a uma destas condições. Aonde mais eu encontro esse tipo de característica, porque isso não é exclusivo do fio do cabelo, é uma das adaptações que nós temos dentro do corpo, eu vou encontrar dentro do nosso tecido conjuntivo, né? E conforme eu vou querendo que ele vá fazendo o processo de enrijecer, eu vou modificando o tipo de açúcar e permitindo com que ele consiga absorver maior quantidade de água e se tornando cada vez mais denso. Tá? Então, a partir disso, o que vai variar? A quantidade, por exemplo, além desses açúcares, a presença que eu estava falando para vocês, do colágeno, que vai permitindo também essa caracterização de se tornar mais denso aqueles determinados tipos de tecido. Então, há uma variação dos tipos de colágeno que permite interações de polaridade diferente com a água, e isso vai tornando essas estruturas, né, com uma conformação diferenciada e dando suas consistências. Por que eu estou falando nisso? Porque existem muitos produtos cosméticos que vendem a ideia de fazer um processo de fortificação do cabelo a partir de shampoos e processos de hidratação com colágeno. Né? E dizem que esses shampoos vão fazer com o seu cabelo, que pode estar apresentando queda ou enfraquecido, quebra muito fácil, se fazer um processo de caracterização e estrutura a partir, né, da utilização de shampoo de colágeno. Vocês acreditam que isso é possível? Eu já digo para vocês. Esses shampoos que vocês estão usando, e se realmente tem colágeno, vocês estão botando dinheiro fora
E a indústria, que é bem provável que não tenha colágeno, lá tenha qualquer outro tipo de composto químico para dar esta ideia de hidratação. Muitas vezes, essa utilização de silicones, né, ou características parecidas, que vão dar uma ideia de revestir a parte da estrutura do fio do cabelo, e vocês olharem e dizerem, nossa! Inclusive vocês notaram que o meu cabelo pro início do vídeo está totalmente diferente, que eu queria trazer essa ideia para vocês. Ele está mais hidratado porque eu estava usando produtos com colágeno. Não, mentira. Eu botei gel, né? E o gel ele vai dar exatamente essa aparência, apesar de depois de enrijecer, no momento que eu tenho aquele brilho molhado, uma propaganda grátis. Aí eu espero que então o brilho molhado possa me patrocinar. Bozano, estamos aí, é nós. Tá? Nós temos essa característica de dar uma estrutura, né, uma organização diferente. Então são esses pequenos pontos importantes. Produtos que vão trabalhar dizendo que são alisantes, né, de organizações naturais, como extratos naturais. Boa parte deles não vai ter uma grande efetividade, gente. Tá? Especificamente por quê? Voltando ao que eu expliquei para vocês no início. Tá? Se nós pegarmos o caderno aqui, como exemplo que eu falei para vocês, né, eu vou ter para formar a estrutura do meu fio de cabelo uma grande quantidade de organizações externas, que seriam as cutículas, que vão formando essas camadas e que vão sendo colocadas e sobrepostas uma à outra. Para que ele venha conseguir interagir dentro desta porção onde ele encontra maior quantidade de proteínas e conseguiria realmente ter uma maior afinidade, ele teria que passar por essa estrutura da cutícula, ou seja, então a região externa, onde eu tenho queratina, teria que sofrer algum tipo de ação química para que estes estruturas proteicas se abram, eu formem poros e estas substâncias entrem. De qualquer outra maneira, o que vai acabar acontecendo, tá? Se nós pegarmos a caneta para imitar um fio do cabelo, todo e qualquer produto ele vai ficar ao redor dessa estrutura do fio do cabelo, ao longo da organização da cutícula, e não vai entrar. E outra, para que permitisse esse processo de permeabilidade também, por uma característica de concentração diferenciada, nós temos um outro ponto. Eu teria que ter um tempo de exposição muito grande. E muitas vezes esses produtos químicos, porque não vão ter somente colágeno, tem uma série de outros detergentes para que se façam a limpeza, iriam ocasionar um dano muito maior, um processo de irritabilidade muito maior do que a absorção. O fato de vocês botarem, esfregarem, 5 minutos, fechou, vamos enxaguar, vocês não estão utilizando nenhum processo e nenhum outro tipo de produto para fazer isso. Os alisantes é a mesma coisa, não existe produto alisante natural. E o que nós vamos utilizar são diferentes grupos, sejam eles alguns que já são proibidos e nós já temos uma característica de diminuição de utilização, né? Como por exemplo o formol. O formol, ele é um ponto importante, nós vamos ter uma aula específica só sobre formol também para poder explicar para vocês como ele age, e ácidos carboxílicos, que também são utilizados nesse processo de alisamento. Ambos atuam no processo preparatório para poder fazer exatamente desta mesma maneira. Vão abrir a cutícula e vão começar a se inserir ali dentro, e depois se faz um processo de encapar. Por que o cabelo liso ele fica tão lindo e tão brilhoso? Mas conforme vai passando o efeito daquele produto químico, ele vai desestabilizando e o cabelo começa a tornar mais palha, exatamente porque todos trabalham da mesma maneira. A substituição da água que se encontra no fio do cabelo. E eu vou isolar as estruturas da cutícula no momento que eu vou inserir para que o cabelo consiga alterar a sua conformação de proteínas, né? E isso vai ser feito a partir do processo de modelação da quantidade de água em as interações com a molécula da água. E isso vai dar a forma do fio do cabelo, tá? Para diferentes etnias, diferentes concentrações, porque é o que vai interagir com esses grupos de proteínas. E isso vai fazer com que nós começamos a apresentar. Então, tanto o formol quanto o ácido carboxílico com grau menor de lesão, mas com uma menor efetividade no processo de alisamento, né? Uma menor durabilidade, vai ocasionar esse processo. Ele parece hidratado porque ele forma uma película ao redor do fio do cabelo, e exatamente depois desse processo, o que acontece? Eu vou impedir a entrada e a saída de fluidos que possam ter ali. E isso vai acabar ocasionando um processo danoso e de ocasionar lesões no fio do cabelo. Então não existem produtos mágicos que vão acabar facilitando o processo de crescimento. Para vocês trabalharem com a condição de melhoramento do fio do cabelo de vocês, existem uma série de outros fatores endógenos que precisam ser feitos de uma maneira global. Além de produtos para conseguir reestabelecer, e aí sim se utilizar características que possam ser hidratantes, e não só a partir de água, mas também por alguns tipos de gordura que possam revestir, já que nós temos as glândulas sebáceas como um fator de hidratação importante para a manutenção dessas estruturas de proteínas. Além desses tipos de características, é um pouco difícil de eu realmente conseguir fazer eles incorporarem vitaminas,
né? Sais minerais ou qualquer outro tipo de coisa. Porque para isso eu preciso eliminar a parte mais externa, a região da cutícula, e fazer com que isso adentre dentro do córtex. Então é um tratamento muito agressivo que precisa ser feito. Por isso que alguns produtos se recomenda, por exemplo, a utilização de calor, porque o calor também vai fazer esse processo, né? Isso é permanente? Não, nunca será permanente. Por quê? Porque eu vou trabalhar com um tempo de duração daquele produto químico até que meu cabelo consiga se restabelecer, ou então que eu venha ter uma lesão irreversível dentro do meu fio do cabelo pelo uso contínuo. Gente, gostaram do vídeo? São algumas explicações boas e eu te trago aqui para vocês a questão de mitos ou verdades. O primeiro é essa questão de produtos mágicos. Não caiam nessa de produtos mágicos, tá? Se vocês querem saber mais, querem estar por dentro, estou lançando para vocês aqui então uma característica. Vou estar botando aqui na descrição o link do Instituto de Apoios Profissionais da Ciência, onde nós vamos estar lançando 2 modalidades do curso de Biologia do Cabelo, também conhecido vulgarmente como Tricologia Capilar. Lá nós vamos ter a possibilidade de ter o curso presencial, com aulas ministradas também por mim e alguns outros especialistas da área, dessa parte da cosmética, mas dentro da parte de estrutura e fisiologia capilar, as aulas serão ministradas por mim e a modalidade presencial para que vocês possam então ter a possibilidade de visualizar e alguns grupamentos de aulas práticas, e uma modalidade um pouco mais barata para aquele que não consegue se deslocar, né? Nós estamos com o processo da pandemia também, algumas aulas virtuais para que vocês possam fazer o acompanhamento, obviamente com uma apostila e a possibilidade de entrar em contato comigo com uma aula, né, virtual também, na qual nós vamos poder conversar e podermos caracterizar. Se inscrevam lá no IAPC, mandem e-mail, tá? Nós estamos tentando fazer o processo de lançamento, tentando não, nós vamos lançar o curso até o final do mês de fevereiro, gente. Então fiquem de olho para quem achou interessante. Se inscrevam no meu canal para quem ainda não é inscrito. E eu peço para que vocês me ajudem aqui e compartilhem o maior número de vezes possíveis. Tá? Deixem o seu like para que eu continue publicando esses pequenos vídeos de curiosidades e informações. Isso vai fazer com que vocês então tenham sempre um conhecimento e nós trabalhamos com estas curiosidades. Gente, de novo, vou deixar o link aqui. Não esqueçam de visitar a página do IAPC. Nós temos diversos cursos em todas as áreas distintas. A princípio, agora nós estamos com cursos mais voltados para a área da Química, né? Exatamente pela sua parceria já com o Conselho Regional de Química de longa duração, e nós vamos estar em breve lançando alguns outros cursos na área da saúde e da área da biologia. Quero lembrar para vocês e agradecer ao Conselho Regional de Química e também ao Conselho de Biologia pela parceria, né? Para que nós possamos então lançar estes cursos profissionalizantes e cursos de melhoramento para vocês. Não deixem de dar uma visitada lá, se inscrevam no meu canal e acompanhem. Quem quiser, também eu posso deixar um e-mail de contato, vocês podem entrar em contato comigo, dúvidas, sugestões e questionamentos para quem precisar. Também vou estar lançando agora um grupo específico, podem se inscrever lá dentro do IAPC, aulas particulares para alunos de, especificamente, medicina, enfermagem, farmácia, qualquer posto da área da saúde, para as disciplinas de embriologia, biologia celular, microbiologia, né? Tanto clínica quanto ambiental e qualquer outro tipo de disciplina dentro do seu curso na qual você tenha essa maior exigência. Vão estar sendo lançados também estas aulas de acompanhamento ou aulas especiais, né, dentro dos cursos livres, na modalidade presencial ou à distância. Na distância nós podemos ter aulas ao vivo, por meeting, ou então aulas gravadas para que vocês possam acompanhar, né, também com essas diferenças de preços, tá, gente? Muito obrigado, de novo, agradeço a atenção de vocês, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e não deixe de deixar o seu joinha e o seu canal para que o professor continue fazendo essas tosqueiras que nós estamos fazendo aqui. Obrigado, gente!